A simbologia bíblica é extremamente ampla e, embora eu a estude a toda a vida, ainda hoje continua me surpreendendo. Neste vídeo, vamos mencionar 3 grupos de simbologia bíblica. Digo mencionar porque veremos muitos símbolos, consequentemente, hoje não teremos tempo de nos aprofundar em cada um deles. Mas isso nos permitirá ter uma visão geral muito reveladora de 3 séries de símbolos que Deus utilizou para explicar o plano de salvação e que todos os cristãos desejam entender perfeitamente. Vamos começar. Dos muitos grupos de símbolos que Jesus utilizou para explicar o plano de salvação, hoje vamos nos aprofundar em 3 deles, que são a simbologia da semeadura e da colheita, a simbologia do corpo humano e a simbologia da luz e do fogo. Comecemos pela simbologia da semeadura. Como introdução, quero te dizer que os símbolos que Jesus utilizou para ilustrar a forma como ele veio salvar o mundo não servem apenas para que tenhamos uma compreensão mais ampla de seu plano de salvação, mas também esses mesmos símbolos foram usados por Jesus e antes dele, por muitos profetas, para ilustrar detalhes importantes de sua segunda vinda, na forma de tipologia profética. Por exemplo, em Apocalipse 14, versículo 14, dentro da simbologia da semeadura, a segunda vinda de Cristo é ilustrada como um ceifeiro que vem buscar sua igreja com uma foice na mão. Mas vamos começar pelo começo. Em Lucas 8, Jesus conta uma parábola incrível sobre um semeador que representa aquele que compartilha as boas novas do Evangelho. E sua semente cai em 4 tipos de solo diferentes. Em 3 deles, a semeadura não próspera e só cresce forte e dá frutos no 4º solo, que ele chama de boa terra. É uma parábola extremamente reveladora, porque dos versículos 4 ao 8 Jesus conta a parábola, e dos versículos 11 ao 15 ele a explica. E justo antes de explicar o significado dos símbolos, no versículo 10, ele diz aos seus discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então sim, hoje vamos mergulhar de cabeça nos mistérios de Deus. A primeira coisa que Jesus explica em Lucas 8, versículo 11 é que a semente representa a palavra de Deus. No entanto, que curioso, Jesus em João 12, versículos 23 e 24, nos explica que a semente também representa Cristo, já que ele, falando sobre sua própria morte, diz que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Voltando à parábola, Jesus divide aqueles que recebem a semente em 2 grupos. Um dos grupos está representado por aqueles que recebem a semente em 3 lugares diferentes, mas ela não germina ou germina de forma fraca e, consequentemente, não próspera e morre. No versículo 5, ele fala do primeiro lugar que recebe as sementes, à beira do caminho, mas vêm as aves e as comem. E no versículo 12, ele explica que as aves representam os enganos do diabo, que tira a palavra do coração para que não creiam e sejam salvos, e dessa forma, a semente não germina. No versículo 6 ele fala do segundo lugar onde a semente cai, sobre a pedra, a qual cresce, mas logo seca, explicando no versículo 13 que, mesmo recebendo a palavra com alegria, não tem raízes e no tempo da provação se desviam. E no versículo 7 ele fala do terceiro lugar onde as sementes caem entre os espinhos e são sufocadas. No versículo 14, Jesus explica que esse grupo representa aqueles que, por causa das riquezas e dos prazeres da vida, não produzem fruto e também se afastam da palavra de Deus. Finalmente, aparece o outro grupo com um destino completamente diferente. Em Lucas 8, versículo 8, ele fala da semente que cai em boa terra, germina e dá fruto, representando uma árvore que cresce e produz muito, porque rende 100 por 1. E no versículo 15 ele explica, para que não haja dúvidas, que esse grupo representa aqueles que, com um coração bom e íntegro, retêm a palavra ouvida e, com o tempo, ela cresce e se transforma em uma árvore que dá fruto com perseverança. Em Jeremias 17, do 7 ao 8, diz o bendito homem que confia no Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. No ano da seca não se cansará nem deixará de dar fruto. Por outro lado, o que a palavra de Deus diz sobre a erva coincide perfeitamente com o que Jesus explicou na parábola. No final não próspera e morre. Em Isaías 37, 27, diz que os moradores acovardados e confusos foram como a erva do campo e a hortaliça verde que seca antes do tempo. E em Salmos 37, 1,
usa o mesmo símbolo da erva que seca ao falar dos perversos que praticam a iniquidade. E muitos outros versículos ensinam a mesma coisa. Aqui na tela deixo alguns deles para você. No mesmo grupo e com o mesmo destino está a árvore que deixou de dar frutos. Em Mateus 3:10, Jesus, em uma advertência severa para eles, diz que o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em Mateus 21:18 e 19, é narrada a história em que Jesus encontra uma figueira sem frutos e a amaldiçoa. Uma ação de Jesus que muitos acham estranha e difícil de explicar. Como sempre digo, a tipologia bíblica geralmente não faz sentido até que descobrimos sua aplicação e ensinamento. Jesus usa essa árvore como um tipo ou ilustração daqueles religiosos que conhecem muito bem a palavra de Deus e que, sendo árvores abençoadas, deixaram de dar fruto. São os mesmos a quem Jesus chamou de sepulcros caiados. No fim, seja erva ou árvores secas sem frutos, todos desaparecem, e no final é exatamente como se nunca tivessem recebido a semente. Essas plantas secam, morrem e a terra volta a ficar seca e sem verde. São aqueles dos quais Deus diz em Ezequiel 22:24 Eu, Jeová, terei derramado minha ira sobre vós. E a eles ele chama de terra seca. Diz você é uma terra que não foi limpa nem regada com chuva no dia do furor. Sim, é isso mesmo. Quando se fala de terra em sentido simbólico, apenas terra sem verde ou seca representa os seres humanos que vivem alheios à palavra de Deus ou que a abandonaram. Que simbologia incrível, não acha? Claro, não abordamos tudo e há muito mais a dizer sobre os símbolos da semeadura. Mas por agora vamos passar para o próximo grupo. A simbologia do corpo humano. Há muitos textos que utilizam o pão e a água para simbolizar a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado 3 vezes no deserto, por Satanás, nas 3 vezes ele respondeu com versículos do Antigo Testamento. Em Mateus 4:4, ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Da mesma forma, o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz que Jeová enviará fome à terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Jeová. Em Efésios, capítulo 5, versículo 26, fala-se da purificação pela água por meio da palavra. Por isso, receber a palavra de Deus é ilustrado como ingerir um alimento que nutre. Em 1 Timóteo 4:6, fala sobre estar nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina. Mas o pão e a água não representam Cristo? Sim, exatamente. O pão e a água representam a palavra de Deus e também representam Cristo. Jesus disse uma frase muito famosa e importante que está em João 6,35. Na Bíblia, Jesus menciona 7 vezes a frase "Eu sou", e em João 6,35 é a primeira delas, onde ele diz "Eu sou o pão da vida". Aquele que vem a mim nunca terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Agora sim podemos perceber, sem dúvida alguma, que o fato de a semente representar a palavra de Deus e a Cristo não é uma coincidência, mas vamos descobrindo que cada símbolo que representa a palavra de Deus também representa a Cristo com total intencionalidade. O motivo é muito simples, a palavra de Deus fala de Cristo, aponta para Cristo. Em João 1,45, conta-se que quando Felipe encontrou Natanael, disse-lhe: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus. E o próprio Jesus disse em João 5,46, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. E muitos outros versículos confirmam isso, que a palavra de Deus fala sobre Jesus, e especificamente sobre o seu sacrifício. Em Atos 10, é mencionado que os profetas falaram sobre Jesus a quem penduraram em um madeiro e que todos os profetas dão testemunho disso. E em 1 Pedro, capítulo 1, fala que os profetas profetizaram de antemão os sofrimentos de Cristo. Isso é o que a Bíblia chama de testemunho dos homens. Por isso, a palavra e Cristo têm a mesma simbologia, porque não se pode separar Deus da sua palavra. E, obviamente, Jesus foi a maior manifestação da palavra de Deus. João 1 diz: no princípio era o Verbo,
e o Verbo era Deus. Em grego, diz logos e em inglês é traduzido como word, ou seja, palavra, referindo-se a Cristo. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus é o Verbo feito carne. No livro de João, capítulo 6, depois de Jesus dizer "Eu sou o pão da vida", e de se comparar com o maná e explicar que ele é o verdadeiro pão do céu, em João 6,51 ele diz algo muito revelador: "E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo", expressando isso no futuro, porque só seria possível oferecê-la após sua morte. Às portas da cruz, no cenáculo, Jesus institui o rito da ceia do Senhor, justamente destacando esse fato. Jesus tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo." E tomando o cálice, disse: "Isto é o meu sangue." Agora, qual é a diferença entre comer o pão e a água que representam Cristo e comer sua carne e seu sangue? É a mesma coisa? Não. E a diferença são as duas coisas que acontecem no meio, e ambas estão simbolizadas pelo batismo. O batismo simboliza duas coisas. Em primeiro lugar, o mergulho nas águas batismais simboliza a minha morte para uma vida antiga, aceitando a morte de Cristo em meu lugar para que então eu possa ter a vida dele. Ao sair das águas batismais, simboliza que estou nascendo para uma nova vida em Cristo Jesus, ou seja, uma vida transformada por Cristo, em abundância e crescimento espiritual diário. Sim, é graças à sua morte que é possível que Cristo viva em nós. Dessa forma, permita que Cristo nos transforme em uma nova criatura. Preste atenção à simbologia e você verá como é surpreendente a sua exatidão. Jesus, que é a semente, teve que morrer para que pudesse nos transformar de terra seca em uma árvore que cresce. Jesus, o pão da vida, teve que morrer para que pudesse nos dar sua carne e seu sangue, os quais, ao comermos e bebermos, transformam nossa morte espiritual em um novo ser com vida abundante. E esses símbolos não poderiam ser mais apropriados para nos ajudar a entender melhor essa realidade espiritual, que por ser tão impressionante, nem sempre é fácil de compreender. Em segundo lugar, o batismo representa a ação do Espírito Santo na transformação que Cristo realiza em nós. O batismo do Espírito Santo é feito por Jesus, e nós confirmamos e certificamos sua aceitação no batismo com água, que é feito pelos homens. Um é realizado pelos homens e o outro é realizado por Jesus. Isso fica claro, por exemplo, em João 4, versículo 2, onde nos é dito claramente que Jesus não batizava mais sim os seus discípulos. E em João 1, versículo 33, João Batista explica por que primeiro Jesus o enviou para batizar e depois aos seus discípulos, mas ele mesmo não batizava justamente porque Jesus batizava com o Espírito Santo. Existem muitos versículos onde Jesus explicou até a exaustão que ele enviaria o Espírito Santo. Aqui te deixo alguns deles. Aliás, Jesus não perdia a oportunidade de esclarecer que o Espírito Santo, na verdade, era enviado pelo Pai através do Filho. Veja como ele usava frases como, por exemplo, "a quem o Pai enviará em meu nome." Ou, em outra ocasião, "disse-te a quem eu vos enviarei da parte do Pai." Deixando bem claro, assim, que a Trindade completa participa da nossa redenção. É por isso que Jesus nos enviou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro da simbologia da semeadura, o Espírito Santo é representado por rios de água viva ou abundância de águas, como por exemplo quando Jesus falou com a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 14, e disse que a água que ele daria seria uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Só podemos dar frutos se tivermos o batismo de Cristo, do Espírito Santo. Por isso, em Gálatas 5, versículo 22, fala do amor, alegria, paz, paciência, etc., como fruto do Espírito. Agora, se na simbologia da semeadura o Espírito Santo é representado pelos rios de água que Jesus oferece, como o Espírito Santo está representado na simbologia do corpo humano? Preste atenção, porque isso é incrível. Da mesma forma que Deus criou Adão, sendo um ser completo, ele estava inerte até que, em Gênesis 2, versículo 7, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E então, só então, ele se tornou um ser vivente. Da mesma forma acontece no mundo espiritual.
Quando Jesus morre e aparece aos discípulos reunidos, Jesus fez algo no mínimo estranho enquanto não se entende o seu significado, mas que faz todo sentido quando você compreende. Em João 20, versículo 22, diz que Jesus soprou e disse aos discípulos: recebam o Espírito Santo. Completando dessa forma, de maneira incrível, a simbologia do corpo humano. Tudo se encaixa perfeitamente. Da mesma forma que uma árvore não pode crescer nem dar frutos sem água, um corpo não pode viver e permanece inerte sem o Espírito de vida de Deus. Deixando bem claro com essas ilustrações que o batismo com o Espírito Santo é realizado por Jesus e é imprescindível para que ele possa realizar sua obra de salvação em nós. O batismo com água é realizado pelos homens e nada mais é do que a nossa confirmação e certificação pública de que aceitamos pela fé, em primeiro lugar, a morte expiatória de Jesus em nosso favor e o nascimento espiritual para uma nova vida em Cristo. E, em segundo lugar, o batismo de Jesus com o Espírito Santo, que será quem nos capacitará para o crescimento espiritual. Se a precisão dos símbolos que vimos até agora te surpreendeu, o que vamos ver a seguir vai explodir a sua cabeça. O terceiro grupo de símbolos está relacionado com a luz e o fogo. Mas essa simbologia é muito melhor compreendida se olharmos para o santuário, que, aliás, a ordem e a disposição dos móveis correspondem exatamente ao que estamos ensinando. Era óbvio esperar isso porque, como eu disse em vídeos anteriores, o santuário é uma maquete didática do plano de salvação. Há vários versículos que nos dizem que a palavra de Deus é uma luz em nosso caminho. Um deles é o famoso Salmo 119 e 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E em 2 Pedro 1,19 diz que a palavra profética é como uma lâmpada que brilha em um lugar escuro. Agora, em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Cumprindo-se mais uma vez o mesmo padrão, onde o símbolo que representa a palavra de Deus é o mesmo que representa Cristo. Exatamente como nas outras duas simbologias. Como eu disse no começo do vídeo, não teremos tempo para aprofundar em cada detalhe, mas vamos ver rapidamente como funcionava a luz no santuário que vinha do fogo. Desde o início do santuário, foi Deus quem acendeu o fogo do altar do sacrifício, enviando fogo do céu. Ele fez isso com Moisés em Levítico 9:24, quando inaugurou o santuário no deserto. E ele fez isso com Salomão em 2 Crônicas 7, versículo 1, quando inaugurou o Templo de Salomão. Era a responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo continuamente aceso e não deixá-lo se apagar, porque era um fogo divino. Por isso era chamado de o contínuo. Os primeiros versículos de Levítico 24 explicam que Arão, o sumo sacerdote, que simbolizava Cristo, devia manter sempre acesos os braços do candelabro para que ardessem continuamente diante do Senhor. E, claro, ficava evidente, como está escrito em Levítico 16:12, que todo o fogo do serviço do santuário devia ser aceso com as brasas do altar, o qual havia sido aceso por Deus. Aliás, foi daí que surgiu o trágico episódio de Nadab e Abiú, que desobedeceram e apresentaram fogo estranho. Como o Espírito Santo era simbolizado na simbologia da luz e do fogo? Com o azeite que era usado para manter acesas as chamas do candelabro. O sumo sacerdote, que simbolizava Cristo, devia manter o candelabro sempre cheio de azeite, cumprindo assim de forma magistral a simbologia das realidades espirituais que Jesus ensinou. Assim como Cristo é quem provê o Espírito Santo no santuário, o sumo sacerdote que representa Cristo era quem enchia o candelabro com azeite para que as chamas ardessem, e da mesma forma que é impossível que uma árvore cresça e dê frutos sem água. E é impossível que um corpo humano inerte viva sem o sopro de vida de Deus. É totalmente impossível que as chamas do candelabro ardam se não houver azeite. Deus confiou a seres humanos a tarefa de pregar a palavra de Deus. Na simbologia da semeadura, os filhos de Deus somos os semeadores. Em Mateus 9, versículos 37 e 38, diz: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos, e que devemos orar para que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua seara. Exatamente o mesmo acontece na simbologia do corpo humano. O pão e a água são distribuídos pelos homens. Antes de Jesus multiplicar o pão para alimentar as 5.000 pessoas, registrado em Mateus capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos, no versículo 16: dai-lhes vós de comer.
E antes de Jesus transformar a água em vinho nas bodas de Caná, Jesus disse aos que estavam ali, em João capítulo 2, versículo 7, enchei estas talhas com água. E o mesmo ensina a simbologia da luz e do fogo. Preste atenção aqui, porque isso é totalmente impressionante. Os braços do candelabro representam os filhos de Deus. Como sabemos disso? Ao contrário do que muita gente acredita, o candelabro não tem 7 braços, mas sim, quando Deus deu instruções precisas a Moisés para construí-lo, em Êxodo 25, do versículo 31 ao 34, ele disse que deveria ter 6 braços, 3 de cada lado, e uma haste central, e os 6 braços dependiam da haste central. O número 6 na Bíblia sempre representa o homem. E a numerologia bíblica nos dá muitas pistas para decifrar os símbolos. Você se lembra que eu te disse que Jesus mandou os homens encherem as talhas de pedra com água antes de transformar a água em vinho? Bom, sabe quantas talhas eram? 6. E dessa forma, temos exatamente o mesmo ensinamento que com a semeadura e o corpo humano. Por isso Jesus disse sobre seus filhos em Mateus 5, 14, vós sois a luz do mundo, porque iluminamos o mundo com a chama da palavra de Deus. Somos a luz menor que ilumina a luz maior, Cristo crucificado. Deus é o grande delegador. Todos têm uma função no plano de salvação: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as hostes angelicais. E a nós, os filhos de Deus, foi designada a grande comissão de Mateus 28, 19 e 20, que diz: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sim, Deus não vai enviar anjos para pregar o Evangelho. É uma tarefa confiada aos seus filhos. São muitos os versículos que falam sobre a perdição se não crermos e aceitarmos a cruz de Cristo. E os símbolos que vimos hoje nos ajudam a entender ainda melhor. A simbologia da semeadura nos mostra que somos terra seca. A simbologia do corpo humano nos chama de mortos espirituais e os símbolos da luz e do fogo indicam que estamos em total escuridão. Mas, pelo contrário, se decidirmos aceitar o pacto e seguir a Cristo, Ele nos promete dar muito fruto, crescer fortes para viver uma vida em abundância. E como diz Provérbios 4, 18, a luz que ilumina o caminho dos justos pode brilhar cada vez mais até se tornar um dia perfeito. Que simbologia incrível! Não deixo de me surpreender. Te pergunto, você acha que isso poderia ter sido pensado por uma mente humana? Eu acho que é impossível. Apenas uma mente superior poderia ter concebido uma simbologia tão perfeita. E você, o que acha? Me conta aí nos comentários. Concluo dizendo que essa simbologia nem sempre é fácil de interpretar e às vezes pode causar confusão. Não devemos confundir a água que representa a palavra de Deus na simbologia do corpo humano, que é expressa no singular, com as águas abundantes que representam o Espírito Santo na simbologia da semeadura, as quais sempre aparecem como rios ou em abundância. Muitas pessoas se perguntavam o que representa o Espírito Santo? A água ou o óleo? Bom, agora você já sabe. Se sai um rio de água abundante para beber de uma rocha que simboliza Cristo, como aconteceu com Moisés no deserto, está falando do Espírito Santo. E se fala do óleo que mantém a chama de algumas lâmpadas, como na parábola das 10 virgens, o óleo também representa o Espírito Santo sem violar o significado do símbolo, já que cada um faz sentido dentro do seu próprio grupo de simbologia. Como em todas as ciências do saber, cada vez que avançamos em um conhecimento, com certeza surgirão inúmeras novas perguntas. Então encerro este vídeo me fazendo algumas perguntas. Se a árvore que nos representa nasce da semente que é Cristo, a vida e os frutos da árvore são nossos ou são de Cristo? Se a carne e o sangue que comemos e bebemos são os de Cristo, a vida e o nosso corpo são nossos ou são o corpo de Cristo? Se a luz do candelabro foi acesa com as brasas do fogo do altar, é a nossa luz ou é a luz de Cristo? E, por fim, por que Deus colocou um altar aqui, se os altares são lugares onde se realizam sacrifícios e lá fora já havia um? Não sei. Talvez a resposta para todas essas perguntas esteja em Gálatas 2, 20, que diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tá bem.